Olá, pessoal. Hoje a gente vai desbloquear o acesso às funções das bibliotecas. Em especial, a gente vai começar pela biblioteca mais importante, que é a biblioteca de listas. Para poder utilizar as funções da biblioteca, você pode fazer diretamente o import data.list e você vai ter acesso a todas as funções. Algumas dessas funções elas já vêm no Prelude, que é o que acontece quando você importa o GHCI, ou mesmo que você não importe nada, né? Quando você abre o GHCI e que você não importe nada. Como, por exemplo, se você abre o GHCI ou faz o teu código Haskell, mesmo sem nenhum import, você consegue fazer a soma entre duas listas, a concatenação de dados. Ou então você consegue pedir qual é o primeiro elemento de uma lista. Só que algumas dessas funções, para que você possa utilizá-la, você precisa fazer um import. Por exemplo, se eu tentar usar aqui a função uncons, que separa cabeça e rabo, 1, 2, 3, ele vai dizer que, olha, eu não sei que função é essa, eu não encontro, mas você pode pedir as funções dando import data.list, os dois maiúsculos, e aí você já tem acesso à função uncons. Agora vamos prestar atenção agora nos erros, e é isso que a gente vai falar sobre hoje, os problemas que pode acontecer quando você começa a utilizar a biblioteca padrão. Se você tentar realizar, por exemplo, a operação de head numa lista, ele vai retornar o primeiro elemento da lista. Porém, você pode ter um outro comportamento. Se a tua lista está vazia, ele vai te dar uma exceção, um comportamento assim, inesperado. A mesma coisa acontece para as operações último. Você não consegue tirar o último elemento de uma lista vazia. Tail, init, o mínimo me retorna o mínimo elemento de uma lista vazia. Para esses elementos, para essas funções, você tem uma exceção. Agora, em outras funções, por exemplo, como por exemplo essa função que separa a cabeça da cauda, você tem um comportamento de talvez, não uma exceção, mas uma coisa que já é esperada. Você espera o inesperado. Por exemplo, ele diz assim: separe em cabeça e cauda. E ele diz: olha, talvez eu consiga, porque se tiver vazio, eu vou retornar nothing para você. Outra que retorna algo parecido é a element index. Você diz: oh, onde é que está o elemento 4 nessa lista? Ele diz: olha, está na posição 4. Mas e se eu perguntar onde é que está o menos 1 nessa lista? Ele vai dizer: olha, não encontrei nada. Ou então, quando você dá um find, você me diz assim: cadê o elemento? ah, Cadê o primeiro elemento maior do que 5? E aí ele diz: olha, talvez eu ache, talvez eu não ache. O comportamento da exceção e o do talvez, eles são muito parecidos. Talvez é a forma como o Haskell usa para empacotar esses comportamentos inesperados, essas coisas que não são tão previsíveis, essas imprevisibilidades são através de mônadas, né? E a mônada mais simples que a gente tem é o maybe, que é o que a gente vai ver agora. Então, a nossa sequência vai ser assim. Primeiro, nós vamos utilizar o tipo da sua forma mais crua e vamos implementar os métodos na mão. Depois, nós vamos ver quais são os métodos que já estão prontos que vão fazer esse trabalho de utilização do maybe, da mônada. A primeira coisa, vamos pegar aquele método que a gente tinha feito na outra aula, que procura a posição de um elemento. E ao invés de retornar menos um, eu vou retornar nada quando eu não encontrar. Eu fiz aqui a implementação da função indexOf, que nós vimos, utilizando aquilo que a gente já sabe. Então, se eu estiver procurando algo, como eu não sei, como eu não preciso desse algo, eu posso só colocar assim. Se eu estiver procurando algo e eu chegar no vetor vazio, eu vou dizer que, ó, menos um, eu não encontrei esse elemento. Se não, se eu estou procurando algo, eu tiro a cabeça do vetor e verifico. Se eu encontrei o que eu procurava na cabeça do vetor, a minha distância para o objeto procurado é zero. Se não, eu pergunto para o resto. E aí, a que distância está o elemento procurado? Se o resto me responde que ele não encontrou, então eu também respondo que não encontrei. Se não, é porque ele encontrou e ele vai me retornar um valor. Ele está dizendo que está um elemento de distância, dois elementos de distância, e eu posso dizer, olha, está a dois elementos de distância mais eu, mais um. E aí nós teríamos o nosso index of aqui, em .hs. Vou salvar e vou rodar para mostrar.
index of. Onde está o elemento 4 no vetor 1, 2, 3, 1, 1, 4. Ele vai estar na posição 5. Se por acaso não encontrar o 4, menos 1. Se estiver na posição 0, 4. Como é que eu coloco o nothing aí dentro? O maybe. Então, bora lá. Quando a gente vai lidar com tipos, a gente tem que entender o tipo, respeitar o tipo. O que é o maybe? O maybe é um tipo. Me diga o que é o maybe. O maybe é um tipo que é construído com dois construtores, ou nothing ou just. Para lidar com esse tipo, eu preciso identificar qual foi o elemento que foi construído, se foi o nothing ou se foi o just. E eu não consigo fazer isso com o if else. Eu preciso de um pattern matching para isso. Eu preciso, por exemplo, fazer como a gente faz aqui, invocando funções. Então, eu vou fazer aqui a primeira vez, talvez você não entenda, e a gente vai fazer outros exemplos e depois a gente volta para cá. Então, vamos lá. Uma forma de trabalhar com o meu tipo é através da identificação de padrões. Então, se a gente olhar esse exemplo aqui, eu teria o quê? Se eu não encontrei, eu vou retornar o nothing. Beleza. A partir de agora, eu tenho que lembrar que sempre que eu invoco minha função, eu recebo algo que é nada ou apenas alguma coisa, e eu tenho que lidar com essa informação. Então vamos lá. Se por acaso eu encontrei, eu tenho que dizer que eu encontrei. E aí, para retornar um objeto do tipo maybe, eu não posso retornar zero. Zero não é um objeto do tipo maybe. Zero é um inteiro. Então, como é que eu transformo isso em um objeto do tipo maybe? Eu faço um just. Ok? Então, just zero é um objeto do tipo maybe. Ele pode trafegar na linha do maybe. Ok. Uh, se por acaso eu chamei a minha função para o resto dos elementos, está aqui ela, e agora eu preciso identificar o que é que eu tenho dessa função, o que foi que ela gerou para mim. Uma forma de fazer isso é o desaçucarador. O Haskell chama isso daqui de sugar, né? O desaçucarizador, né? Uma forma de identificar os mônadas. Então eu poderia fazer assim, ó. Se por acaso, ó aqui, oh, meu pai. Se por acaso do meu resto eu conseguir arrancar, né, reduzir a um just alguma coisa, just index, ok? Just index foi o que eu consegui sugar do resto, eu identifiquei o resto com esse padrão, o resto me retornou um objeto do tipo just. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto, essa distância que eu estava, e somar mais um e devolver. Então, eu não vou retornar i mais 1. Eu vou retornar just de i mais 1. É isso. Ok, mandei calcular. Cadê a distância do resto para mim? Aí ele disse, olha, a distância é apenas um elemento, ou apenas zero elemento. Então, eu pego esse i, que é a variável que eu consegui extrair, e vou devolver. Agora a distância vai ser i mais 1. Se não, é porque eu não consegui achar o elemento, e eu vou retornar um nothing. Pronto. Aqui é a minha função prontinha. Bora testar ela aqui. Load main.hs. E aí, cadê o 3 em 1, 2, 3? Index of. Cadê o 3 em 1, 2, 3? Ok, está na posição 2. Cadê o 5 em 1, 2, 3? Não consegui encontrar. Vou fazer isso daqui de outras formas. Mas a primeira coisa que eu poderia fazer é perguntar, ué, como é que eu tiro o 2 daqui? Como é que eu desempacoto 2 de dentro desse just? E como é que eu transformo esse nothing em alguma outra coisa? Tipo, eu quero transformar esse cara em menos 1. Identificação de padrões. Então, bora lá. Vamos criar uma função que, no caso do meu índice, se receber nothing, transforma em menos 1. E se receber just 2, transforma em 2. Então, minha função vai ser o seguinte. Minha função, eu vou chamar ela de reduz. Minha função reduz recebe um valor, tudo bem? Um value, e vai retornar o quê? Eu vou fazer a mesma técnica aqui, daqui, ó. Se por acaso o meu value eu consigo transformar ele em just algo, just x,
posso sugar de value um just x, então eu quero o x como resposta. Se não, otherwise, eu vou retornar menos 1. Pronto. Aqui. Então, eu recebo um maybe de um número e retorno esse número. Seja P um número, eu vou receber como entrada um talvez número e vou retornar um número. Então, bora rodar aqui nossa função de novo. Isso daqui a gente já viu que retorna nothing. Então, para o resultado dessa função, eu vou chamar um redux. Redux para o resultado. O que ele vai fazer? Transformar em menos 1. E se eu tenho um valor válido, ele vai transformar no valor válido. O senhor tem outras formas de fazer esse casamento de dados? Tem, porque você tem várias formas de fazer identificação de padrão. Por exemplo, uma outra. Vou comentar essa daqui e vou fazer do jeito que a gente já conhecia, né? Então, vou fazer o seguinte. Minha função redux, se receber um nothing, ela vai retornar menos 1. E minha função redux, se receber um just x, vai retornar x. Mesma função, mesma coisa. O reloading, 0. Se eu perguntar cadê o 7, ele vai me retornar menos 1. Outra forma de fazer pattern matching. Vamos aqui para uma terceira forma de fazer pattern matching. Vamos comentar essa daqui. E vamos usando o case. Então, minha função redux vai receber um valor, vai fazer a seguinte coisa. Case value of. E esse case value of, ele vai trabalhar identificando com qual dos construtores o tipo foi construído. Então, case value of just x, eu vou retornar x. Só que agora a setinha é para o outro lado. E se eu tenho um nothing, eu vou retornar menos 1. Então, também funciona igualzinho. Você pode utilizar qualquer um desses padrões de identificação com qualquer tipo que tenha múltiplas formas de ser construídos. Por exemplo, o booleano ele pode ser construído com true ou com false. Se você perguntar para ele como é que se constrói um booleano, ele vai dizer, olha, o booleano pode ser construído com false, o booleano pode ser construído com true. E você pode usar isso para testar. Por exemplo, eu quero saber se é maior que x é maior que y. Aí eu posso fazer o seguinte teste, ó. Se x for maior do que y, isso daqui vai me dar o resultado. Então eu posso testar. Será que isso daqui ele é um true? Se isso daqui for um true, eu vou retornar maior que. Se isso daqui for um false, eu vou retornar não é. Ele vai me sugerir, ei, por que você não faz um if else? Você vai dizer, não, quero fazer if else não, que eu quero usar esse negócio legal aqui. Por exemplo, se der um reload, e eu vou perguntar, maior que 4 é maior que 5? Ele vai dizer não é. E 7 é maior do que 5? Ele vai dizer maior que. Então, vamos reescrever o nosso index of utilizando as outras técnicas que a gente viu. Então, eu poderia dizer assim, ó, se x for igual a y, aqui eu estou tratando de dois inteiros, então retorne 0. Beleza. Se não, eu vou ter que tratar o resto. Eu posso tratar o resto usando o meu case. Eu poderia dizer o seguinte. Se não, faço o seguinte. Case resto of. Se o meu resto for just i, então eu terei que retornar just i mais 1. Caso o meu resto seja nothing, então eu vou retornar nothing. Outra forma de escrever. Eu tenho
um teste aqui, tem um guarda, então eu tenho que terminar com otherwise. Então, se x é igual a y, então apenas o zero, eu monto meu maybe utilizando just. Se não, eu vou analisar o resto. Se o meu resto é um just, eu vou retornar just de mais um. Se o meu resto é um nothing, eu continuo retornando o nothing. Vamos fazer agora com invocação de função aqui dentro mesmo. Então, vou fazer o seguinte. Caso x seja igual a y, eu retorno zero. Se não, eu vou chamar a minha função trata o resto. Onde a minha função trata vai lidar com o resto utilizando o pattern matching de função. Então, como ficaria a nossa função trata? Nossa função trata do resto vai fazer o seguinte. Minha função trata, eu vou colocar ela aqui, ó. Minha função trata, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai receber um nothing, e se minha função trata receber um nothing, ela vai retornar um nothing. E a minha função trata pode receber um just e. E se ela receber um just e, ela vai retornar um just e mais um. Ops, vai retornar. E aí eu estou utilizando o modo de identificação de padrões dentro da invocação da função para poder processar aqui o meu resto. Estranho, né? Mas funciona. Agora vamos ver como é que eu posso fazer, lidar com o meu maybe sem que eu tenha que fazer isso na mão, porque para tudo isso já tenho função pronta, tá certo? Se eu abrir aqui a documentação do data maybe, a gente vai encontrar várias funções. Para utilizá-las, eu vou precisar dar um include aqui do data maybe. Pronto, include feito, eu já consigo utilizar as minhas funções. Import do data maybe. Então vamos ver aqui algumas das funções que eu tenho. Aqui ele chama dos construtores, just e nothing, e eu tenho aqui as funções. A minha primeira função que eu vou querer mostrar para vocês é o isJust, que pergunta se naquele pacote tem algo. Então eu posso perguntar o seguinte, isJust, tem algo no nothing? Aí ele vai dizer, vou colocar o import data.maybe. Tem alguma coisa no nothing? Não, não tem. Tem alguma coisa no just banana? Ele vai dizer, beleza, tem. Então aqui eu já sei se identificar se tem algo ou não tem algo. O equivalente seria o as nothing para ver se está vazio ou não está vazio. E aí eu posso fazer agora o from just, que simplesmente remove o que tem dentro do meu just. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Tire o que tem dentro do just banana. From just. Desempacote o just banana. Só que se por acaso eu tiver com nothing, ele vai me dar uma exceção. Ok? A mesma coisa eu posso fazer com o from maybe. Eu posso dizer, olha, extraia o que está dentro de banana. From maybe. Só que aqui eu tenho um caso especial. Ele pode ter algo ou pode não ter algo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se tiver algo, me dê o que tem dentro do pacote. Se não, me retorne siriguela. Siriguela. Então esse aqui a gente tem o nosso caso especial. Tente extrair o que existe dentro desse pacote maybe. Se você conseguiu, me dê o valor, se não, me dê siriguela. Não sei porque que eu falei de siriguela, mas tudo bem. Beleza, tem banana, mas se não tivesse banana, eu teria siriguela. Com essas funçõezinhas a gente já tem como fazer, né? Não que deva, mas já tem como fazer quase tudo que a gente teve que fazer manualmente aqui. Então bora olhar agora nossa questão utilizando as minhas funções. Primeira coisa eu vou fazer na base do if else, na marra. Então eu vou fazer o seguinte, se x for igual a y, eu retorno just 0. Se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, se 0 tem alguma coisa, se isJust de resto, se tem alguma coisa no resto, então, then, se tem alguma coisa no resto, então eu vou retornar esse alguma coisa que tem lá, from just
de resto, eu vou pegar o que tem lá, e essa coisa que eu peguei, que tem lá, eu vou somar mais um, e vou empacotar de novo numa mônada para enviar de volta. Então, just. Horrível, né? Às vezes o cara não sabe fazer, ele faz da forma mais difícil possível. Se o meu vizinho não me retornou nada, né? Se tá nothing, então eu vou retornar nothing. Olha a marmota. Então, olha aqui, ó. Se o meu resto me devolveu algo, se is just de resto, então eu vou retornar. Não existe esse return, não. Então eu vou retornar o quê? Pego o resto, que ainda está empacotado, tiro a informação de dentro do pacote. Eu posso fazer isso porque eu sei que tem algo lá. Somo mais um e empacoto de novo para devolver para quem me pediu. Agora eu posso fazer aqui, desligar a minha função. Trata. Eu sempre esqueço do otherwise aqui. Estou dentro de uma guarda, então preciso do otherwise. Vamos brincar um pouquinho com o data list e o data maybe. Então, o exercício vai ser o seguinte. Dado uma lista, Seriguela, eu quero saber onde estão cada um desses caracteres. A, E, I, O, 1 e Seriguela. A gente vai ter que A tem no final, E tem aqui no meio. E tem nessa posição, I tem na primeira posição. O eu não vou encontrar e U tem aqui. Então, a primeira função que eu quero é que você me retorne a lista das posições. Se por acaso você não encontrar, eu quero que você me retorne menos 1. Então, vai ser algo como 1, 3, 5, menos 1, 3. A outra coisa que eu quero é que você me retorne uma lista onde, para os elementos que foram encontrados, a posição onde ele foi encontrado. Então, vamos pensar em como a gente consegue fazer isso só utilizando as funções do data list e do data maybe. Então, eu terei o encontrar. Eu vou ter uma lista e eu vou ter elementos. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui uma busca. Para cada caractere, para cada x nos elementos, para cada x nos meus elementos, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar onde esse x está na lista. Então, vou verificar element index de x em lista. Isso já vai me retornar just nothing, just nothing. Então, eu tenho que consertar isso daqui. Eu tenho que transformar o meu just no valor e o meu nothing em menos 1. E eu posso fazer isso com o from maybe. From maybe. Eu tenho menos 1 se eu não conseguir encontrar. E caso eu consiga, eu vou ter o valor final. E aí eu já consigo fazer. Copiar daqui. Load. Então, encontrar. Onde está na Seriguela? O A, E, I, O, U. Beleza. Menos 1 não encontrou. Ok. Segundo passo, eu poderia fazer o seguinte teste. Agora eu quero as posições que eles estão. Então eu vou ter que modificar aqui a minha lista um pouquinho. Como seria o meu encontrar 2? Então eu não quero fazer a redução. Eu quero fazer o seguinte. Dos elementos de x, tudo bem? Eu poderia fazer já aqui a junção deles. Eu vou fazer uma tupla dele com o resultado da busca desse elemento. Então, nisso daqui, eu vou ter as uniões. Não. Reloading.
Aqui eu vou ter as tuplas. Load main. Então, A com o just 8, E com o just 6 e com o just I. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar apenas os elementos cujo o segundo parâmetro seja diferente de nothing. E eu consigo fazer essa filtragem utilizando utilizando esse próprio desaçucarizador aqui. Eu poderia dizer o seguinte, olha, eu quero fazer um outro list comprehension, onde daqui eu vou tirar, olha o meu pattern matching aqui, apenas os elementos que eu tiver um valor, tá vendo? E um just algo, tá certo? Just posição. Então, daqui, dessa lista, eu vou fazer um pattern matching, dizendo, olha, eu vou tirar do meu gerador apenas aquilo que tiver valor misturado com just posição. E eu vou deixar no meu list comprehension apenas o valor e a posição. Olha que legal. Então, vamos acompanhar. Ele fez primeiro o primeiro pattern matching aqui, pegando tudo que tem nos elementos e guardando a mistura do elemento com o resultado. Depois ele fez um outro pattern, outra função geradora, né? Aqui do meu list comprehension eu suguei, só que eu suguei já fazendo um matching. Eu vou aceitar sugando da minha lista não todas as coisas, mas apenas as coisas que no segundo elemento foram construídas com just. E aí eu tenho o valor e a posição, e aí eu tenho aqui o valor e a posição como resultado do meu list comprehension. Então, bora lá. Para a gente fazer isso daqui numa única list comprehension, eu terei que usar a seguinte técnica. Copiar isso daqui e tentar aqui dentro. Terei que tentar assim. Dado essa busca, ok? Dado essa busca bem aqui, se essa busca retornar um valor, eu quero montar a tupla com o elemento e o resultado da busca. Então, eu vou ter que ter um if aí dentro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma posição. Então, eu quero valor, o elemento e a posição dele para cada o elemento e a posição dele para cada x removido de elemento. E aí agora vamos calcular, tá bom? Aqui eu vou precisar de um let. Seja o nosso resultado da busca, o element index de x em lista. E eu só posso fazer isso depois que eu passo dessa construção. Porque só depois disso é que ele sabe que o x existe. Se eu tentar fazer o R antes, não vai dar certo. Então, eu quero x e posição para cada x removido dos elementos, fazendo o resultado da lista isso daqui. Se por acaso, segunda condição, se por acaso o meu resultado contém um valor. Se is just resultado, eu quero from just resultado. Então, bora lá. Eu quero o x com a posição de x que eu extraí para cada x da lista, sendo o resultado a busca, né, da posição do x na minha lista, porém, apenas, contudo, todavia, apenas para os casos em que o meu resultado é um valor. Por exemplo, eu queria saber, se eu quisesse saber de todos os elementos que não estão na lista, eu teria que inverter isso daqui. Eu teria que dizer para todos os elementos para o qual o resultado é um nothing, né? Esse nothing retorne nothing.
Eu quero saber a posição do meu elemento. Reload, encontrar siriguela A e O. E o meu let, que ele é criado aqui dentro, não poderia substituir pelo where, porque o where ele não conseguiria enxergar o x que está aqui dentro. E da mesma forma que você criou o R aqui dentro para utilizá-lo, tanto no teste quanto na variável, você poderia ter criado outras coisas. Você poderia, seja, por exemplo, a posição. E a posição, o from just de resultado. E aí você pode usar a posição aqui. Eu quero o elemento e a posição. Para cada elemento tirado da lista de elementos, sendo o resultado a posição dele na lista, a posição removida com o from e apenas no caso somente se esse resultado contém um valor.